Olá, estamos de volta na aula 5, parte 1. Nesse bloco nós vamos falar sobre tutela provisória. Solta na tela aí, Latino. Aula 5, tutelas provisórias. Vamos dar uma olhada na estatística aí, ó. Tutela provisória, nós temos hoje mais de 100 questões sobre esse assunto, representando aí 8% dos assuntos mais cobrados em prova em processo civil. Nós vamos estudar então na aula 5, tutela provisória. Vamos começar aí pelas disposições gerais sobre a tutela provisória. Aparece aí na sua tela o artigo 294, dizendo que a tutela provisória pode fundamentar sem urgência ou evidência. O parágrafo único diz que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Volta aqui, Latino. Tutela provisória. Então, um assunto muito cobrado em prova, um assunto também bem moderno aí no CPC, no Código passado nós não tínhamos essa expressão de tutela provisória, se chamava tudo de tutela antecipada, de uma forma bem atécnica. Então, tutela provisória, nós vamos estudar duas modalidades de tutela provisória. Nós vamos estudar a primeira tutela, que é a tutela de urgência, e vamos estudar também a tutela de evidência. Então, a primeira coisa que você pode observar aqui é que a tutela provisória é gênero, e eu vou ter duas espécies de tutela provisória. A tutela de urgência e a tutela de evidência. É exatamente isso que diz o artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar sem urgência ou evidência. E o parágrafo único diz: a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. A tutela de evidência eu só tenho uma, mas a tutela de urgência, eu tenho duas tutelas de urgência. Então nós vamos ter aí duas tutelas de urgência. Nós vamos ter a tutela de urgência antecipada, e a tutela de urgência cautelar. E o que diz o parágrafo único do artigo 294? Seja a tutela antecipada ou a tutela cautelar, elas podem ser concedidas em caráter incidental ou antecedente. Então, elas podem ser antecedente ou incidental, seja a cautelar, seja a tutela antecipada. Ela pode ser antecedente ou incidental. Ou seja, ela pode ser antes de começar o processo principal ou incidentalmente no curso do processo. Então, a tutela antecipada ou a tutela cautelar pode ser antes ou depois. Desenhando a linha do tempo do processo, começando aqui com a petição inicial, terminando com a sentença. Quando o parágrafo único do artigo 294 diz que ela pode ser antecedente ou incidental, seria mais ou menos isso. Antes da petição inicial, ela seria antecedente. E no curso, ou já a partir da propositura da petição inicial, ela seria incidental. Então isso é muito importante, não só para concurso público, mas até para os advogados. No curso de um processo, eu posso requerer tutelas, não tem problema nenhum. Ah, o processo já foi proposto há mais de um ano, não dá para pedir liminar. Dá sim. Você pode pedir uma tutela provisória a qualquer tempo, porque o parágrafo único diz, ela pode ser antecedente ou incidental, ou seja, ela pode ser no curso do processo, tá bom? Sobre o artigo 294, vamos analisar o livro do professor Humberto Teodoro Júnior. Solta na tela aí, Latino. Aparece aí na sua tela o livro do professor Humberto Teodoro Júnior. E o Humberto diz o seguinte: sobre o rótulo de tutela provisória, o novo CPC reúne 3 técnicas processuais de tutela, prestáveis, eventualmente, em complemento e aprimoramento à eficácia da tutela principal, a ser alcançada mediante o provimento que, afinal, solucionará definitivamente o litígio, configurador do objeto do processo. Nesse aspecto, as ditas tutela provisória, entre aspas, arrolada pela legislação processual civil, renovada, correspondem, em regra, a incidentes do processo, e não a processos autônomos ou distintos, de tal sorte
que a antiga dicotomia do processo em principal, de cognição ou execução, e cautelar, existente no Código Revogado, não mais subsiste na nova lei, pelo menos como regra geral, restando bastante simplificado o procedimento. Volta aqui rapidinho, Latino. Humberto Teodoro Júnior ele faz um alerta aqui bem bacana. No Código Pretérito, no Revogado, nós tínhamos uma coisa interessantíssima. Nós entrávamos com uma tutela provisória, não com esse nome, sim com o nome de tutela antecipada, cautelar, e depois nós tínhamos que entrar com outro processo que era tido como processo principal. Então, no Código Revogado, você entrava com uma tutela antecipada cautelar e depois com outro processo principal. Isso acabou. No novo Código de Processo Civil, nós vamos fazer tudo dentro do mesmo processo, ainda que ela seja antecedente. Por quê? No novo CPC, se você entra com uma tutela antecedente, você apenas vai aditar. Você não vai precisar propor uma outra ação. Você vai fazer agora tudo dentro da mesma ação. Mas o que me chama mais atenção no comentário do Humberto é a parte final, restando bastante simplificado o procedimento. No novo CPC, o procedimento ficou muito mais fácil, não só para concurso, mas também para os advogados. No Código Revogado, por exemplo, nós não sabíamos nem os requisitos da tutela. O próprio Código de Processo Civil Revogado, ele deixava os requisitos como critérios bem subjetivos. E a doutrina utilizava critérios mais subjetivos ainda. Era muito comum no Código passado falar assim, ó, para o advogado conseguir uma liminar, precisa aí do fumus boniuris, precisa do periculo in mora. São expressões jurídicas que ninguém sabe o conceito, principalmente no Brasil, não há uma tradução para essas expressões. No Brasil é muito comum falar que fumus boniuris é a fumaça do bom direito. E aí você pergunta para o camarada que te fala isso, mas o que é a fumaça do bom direito? Ele te chama de idiota, fala, seu idiota, fumus boniuris. Ou seja, nós caminhamos em círculos aqui e nunca chegamos a lugar nenhum. E a expressão periculo in mora também não tem tradução aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Falava-se que periculo in mora era o perigo na demora. E aí você perguntava para o camarada que falou isso, mas o que é perigo na demora? Ele, periculo in mora. Então, no Código passado, nós tínhamos essa dificuldade até de interpretar os requisitos. Mas fiquem tranquilos, já o Humberto aqui falando no primeiro artigo, o processo ele ficou bastante simplificado, tá bom? Então, no artigo 294, você está grifando aí no teu código, nós vimos que a tutela provisória ela pode ser de urgência ou de evidência. A de evidência eu só tem um artigo, é a mais fácil de estudar. A mais complexa em prova aí vai ser a tutela de urgência, porque ela pode ser antecipada ou cautelar, beleza? Lembrando em prova que a antecipada pode ser antecedente ou incidental, da mesma forma, a cautelar pode ser antecedente ou incidental. Solta na tela, Latino, vamos estudar aí o artigo 295 do CPC. Artigo 295 aí do CPC, está aparecendo na sua tela, diz que a tutela provisória, requerida em caráter incidental, independe do pagamento de custas. Volta aqui comigo rapidinho, Latino. Essa daqui, ó, a tutela incidental, essa daqui, né? Essa daqui, a incidental, ela não depende do pagamento de custas. Isso é muito importante, muito cobrado em prova. A tutela incidental não depende do pagamento de custas, não precisa pagar as custas. Porque se ela é no curso do processo, presume-se que ou a parte já pagou as custas, ou vai pagar ao final, ou está sobre o regime da gratuidade e justiça. Porque você não decide sobre as custas no curso do processo. Salvo a perícia, né? Se você requerer a perícia no curso do processo, aí sim pode ser decidida no curso, sobre essas custas da perícia. Mas qual é a regra do jogo? Eu vou decidir sobre as custas no início. Se eu peço gratuidade, se eu já pago. Então o artigo 295 diz, olha, a tutela incidental, ou seja, aquela requerida no curso do processo, independe do pagamento de custas. Toma cuidado, porque a banca CESP, ela troca a palavra independe por prescinde, tá? A banca CESP, ela vem trocando, ela coloca assim, a tutela provisória requerida em caráter incidental prescinde do pagamento de custas. Tá certo ou errado? Tá certo. Prescinde, dispensa o pagamento de custos, tá bom? Então toma muito cuidado aí, que a CESP cobra dessa forma. Vamos dar uma olhada no livro aí do professor Humberto. Solta na tela, Latino. Aparece aí Humberto Teodoro Júnior dizendo que o pedido incidental não apresenta dificuldade, uma vez que será feito por simples petição nos autos, sem a necessidade de requerer
pagamento de custas. Diz ele, é claro, porém, que o requerente deverá comprovar a existência dos requisitos: fumus boni iuris e periculo in mora. Muito interessante, volta aqui rapidinho. É um dos únicos professores que ainda usa essa expressão. Fumus boni iuris e periculo in mora. Talvez até ele não saiba o que é isso, porque não tem tradição, não tem tradução para isso aqui no Brasil. O ministro Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi presidente do novo CPC, ele numa palestra no Hotel Windsor, em Copacabana, no Rio de Janeiro, o ministro da Suprema Corte falou que não sabe o que é. Fumus boni iuris e periculo in mora. Não sabe o que é que não tem como traduzir no Brasil. Então você tem que tomar muito cuidado na sua prova. Por quê? Fumus boni iuris e periculo in mora não são os requisitos. Tecnicamente falando, sobre a vigência do novo CPC, os requisitos são, nós já vamos ver isso, probabilidade do direito. Isso sim dá para entender o que é. Probabilidade do direito e o risco de dano iminente. Então hoje os requisitos são probabilidade do direito e risco de dano iminente. Mas o professor Humberto Teodoro Júnior tem autoridade no assunto e devemos respeitar ele ainda trazendo a expressão fumus boni iuris e periculo in mora. Então, se aparecer numa prova de concurso, errado não está, mas não é técnico falar em fumus boni iuris e periculo in mora. Nesse momento, o que você tem que saber? Se a tutela é incidental, se você vai requerer a tutela por simples petição no curso do processo, não depende do pagamento de custas. É bem tranquilo, beleza? Solta na tela aí, Latino, o artigo 296 do Código de Processo Civil. Está aparecendo aí na sua tela. Antes tem uma questão de prova aí, ó. Apareceu aqui rapidinho a questão de prova. Está aí na sua tela. É uma prova de procurador do Estado, Banca CESP, uma prova aplicada em 2016. Salvo o melhor juízo, foi uma das primeiras provas sobre a vigência do novo CPC, né? Porque o CPC entrou em vigor no dia 18 de março de 2016. Esquece, foi uma das primeiras provas. Está aparecendo aí na sua tela. A tutela provisória antecipada poderá ser concedida em caráter antecedente, liminarmente e incidentalmente a qualquer tempo. Ao passo que a tutela cautelar só poderá ser concedida em caráter antecedente. Está errado. Por quê? Volta aqui, Latino. A cautelar, a questão está dizendo, só pode ser concedida de forma antecedente. Está errado. A cautelar ela pode ser antecedente ou incidental. Tem outro erro aqui. Liminarmente. Porque essas tutelas, elas não necessariamente serão concedidas liminarmente. Até porque liminar não é pedido. Liminar é uma técnica decisória. Liminar é uma técnica que o juiz utiliza sem ouvir outra parte. Então o que é uma liminar? Liminar é uma técnica de decisão onde o juiz decide sem ouvir outra parte. Isso é liminar. Liminar é uma técnica de decisão onde o juiz decide sem ouvir a outra parte. E a tutela provisória não necessariamente é concedida de forma liminar. O juiz pode justificar, requerer a justificação prévia. O juiz pode marcar uma audiência especial de justificação. Se o juiz quiser, por exemplo, o pai entra na justiça, um caso concreto, o pai entra na justiça pedindo a guarda da filha, ou a visitação com o pernoite. Ele fala assim, olha, juiz, a mãe não está deixando eu ver minha filha, e eu quero pegar ela na sexta e devolver no domingo, nem que seja final de semana alternados. E eu quero que você me dê uma liminar, porque domingo agora é dia dos pais. Quero passar o dia dos pais com o meu filho. Aí o que o juiz faz? Ao invés de já dar liminar para esse pai, ele fala assim, marque-se uma audiência com a mãe. Aí ele traz a mãe, marca uma audiência especial e pergunta para a mãe, você não quer deixar o pai ver o filho? Por que não? Para ele tentar entender melhor o caso. Ou seja, o que eu estou querendo te mostrar? Não necessariamente vai ser por liminar a concessão de tutela provisória. O juiz ele pode conceder uma tutela provisória após ouvir o réu. E se ele ouvir o réu, não é liminar, porque liminar é uma técnica que o juiz decide sem ouvir o réu. Se ele ouviu, não é liminar, tá bom? Então, essa questão está errada. Solta na tela, Latino. Eu deixei não sei se isso é mapa mental, qual é o nome desse negócio? Não é de minha autoria, é do IDC, Instituto de Direito Contemporâneo, considerado hoje um dos melhores cursos de processo civil. Não tenho problema em fazer propaganda para eles, até porque eles são muito bons, merecem. E aparece aí na sua tela uma coisa que eu acho muito importante ao estudar a tutela provisória. Principalmente os artigos aí, ó, estão sendo separados
nesse quadrinho aí do IDC. O IDC é o Instituto de Direito Contemporâneo. Se você quiser anotar, dá o pause aí. É muito importante. Vamos seguindo? Latino, artigo 296, aparece aí, ó, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. E o parágrafo único diz: salvo decisão judicial em sentido contrário, a tutela provisória conserva sua eficácia durante o período de suspensão do processo. Volta rapidinho, Latino. O artigo 296, ele traz a principal característica da tutela provisória. Ali nós temos os atributos da tutela provisória. A tutela provisória, a principal característica dela é essa aqui, ó. Ela é provisória. Mas no direito, quando nós falamos que algo é provisório, nós estamos falando que é precário. Precário. Então, se eu falo para você assim, o juiz concedeu uma tutela precária, significa que ela é provisória. Por exemplo, você que estuda direito administrativo, você já estudou as espécies de ato administrativo? Ato normativo, enunciativo, já estudou os atos negociais? Em regra, os atos negociais são precários. Por exemplo, uma permissão, uma autorização. A autorização é um ato administrativo precário. A permissão também. O que significa isso? Significa que ele é provisório, pode ser modificado a qualquer tempo. Por exemplo, um exemplo assim, interdisciplinando a matéria. Um bar pode ter mesa na calçada? Não. Mas se tiver uma autorização da prefeitura, pode? Pode. Só que aquela autorização ela é precária. O município pode dar uma autorização para aquele bar colocar 10 mesas na calçada. Mas pode mudar. Falar a partir de hoje você só vai ter 2. Ou pode revogar, falar a partir de hoje você não vai ter nenhuma. Então aquele ato administrativo é um ato que precário. Então no direito, como todo, direito penal, qualquer ramo do direito, se nós falamos assim, ó, esse ato é precário, significa que ele pode ser alterado, revogado, modificado, extinto a qualquer momento. Então o artigo 296 aí do CPC, ele traz a principal característica da tutela provisória. Ela é precária. Ou seja, ela pode ser revogada a qualquer tempo. É muito comum, às vezes, o pai ganha liminar no início do processo para passar o final de semana com a filha, de sexta a domingo, com pernoite. E a filha começa a chorar, o pai não devolve a criança no horário marcado. Aí sabe o que o juiz faz? No curso do processo, modifica a liminar. Fala, tendo em vista que o pai prometeu entregar a filha ao domingo às 18 horas, e entregou na segunda de manhã, prejudicando o colégio da filha, revoga a tutela com a visitação assistida. Isso é muito comum. Então o juiz, no curso do processo, modificou a tutela. E ele pode fazer isso? Lógico. Por quê? Porque ela é precária. Então é isso que diz o artigo 296. A tutela provisória ela vai conservar a sua eficácia na pendência do processo. Mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Ser revogada ou modificada. O juiz pode tirar a visitação daquele pai ou ele pode modificar. Ao invés de pegar na sexta e entregar domingo, você vai pegar na sexta e entregar no sábado. Ou não vai ser mais com pernoite. Você pode pegar a criança de manhã e devolver à noite, porque nós já estamos sabendo que a criança está chorando muito com saudade da mãe. Ou algo parecido, tá bom? Beleza? Então a principal característica está aí no artigo 296. O parágrafo único diz: salvo decisão judicial em sentido contrário, a tutela provisória conserva sua eficácia durante o período de suspensão do processo. Aqui é importante, nesse período de suspensão do processo, descobrir quando que o processo é suspenso. Em regra, pelo CPC, o processo ele é suspenso pelo artigo 313, tá? Em regra, o processo ele fica suspenso pelo artigo 313. O artigo 313 do CPC é que lista lá quais são os casos em que o processo fica suspenso. Por exemplo, se o autor e o réu quiseram suspender o processo, ele fica suspenso. Vínculo de prejudicialidade externa, diversos outros casos. Mas, você que está estudando para o TJ, lembra sempre desse artigo aqui, né? O artigo mais bonito aí para você. É o artigo 220 do CPC. Com certeza você só deve estar fazendo concurso para o TJ por conta desse artigo aí. É o recesso. O TJ ele fica lá com os prazos suspensos
durante o dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. Só cuidado vocês que são servidores, vocês voltam no dia 6, tá? Mas para os advogados, o processo ele fica suspenso do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então qual é a pegadinha que pode cair numa prova? No dia 19 de dezembro, um dia antes do recesso, o advogado foi lá e ganhou uma tutela provisória de urgência em caráter liminar, sem ouvir o réu. E no dia seguinte, o fórum entrou em recesso. O que acontece com essa liminar? Ela perde eficácia? Não. O parágrafo é claro. Salvo decisão em contrário, a tutela provisória conserva a sua eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, durante o período do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, não vai modificar a relação jurídica aqui. Não vai modificar a tutela que foi aí concedida à parte, tá bom? É importantíssimo aí esse artigo 296, parágrafo único, porque salvo decisão judicial em sentido contrário, a tutela provisória, ela conserva sua eficácia. É chamada de estabilização da tutela. A tutela fica com essa estabilização aí provisória, tá bom? Solta na tela, vamos ver o que o Humberto diz sobre isso. Humberto Teodoro Júnior diz o seguinte: as tutelas de urgência e da evidência, nos termos do Código, são caracterizadas pela provisoriedade. Olha aí, ó, pela precariedade. Tá certo, professor Humberto. No sentido de que não se revestem de caráter definitivo. Ao contrário, se destinam a durar por um espaço de tempo delimitado. São remédios interinais, seguindo a técnica de cognição sumária em rito de incidente de processamento completo e definitivo da causa. Não compõem o objeto do processo autônomo e exauriente, diz o professor Humberto. Significa essa provisoriedade, mais precisamente, que as tutelas têm duração temporal, limitada àquele período de pendência do processo. Artigo 296, conservando sua eficácia também durante o período de eventual suspensão da ação, salvo decisão judicial em sentido contrário. Voltando aí, Latino, é exatamente isso que o Humberto está falando. Ela é precária, ela é provisória. Tem até que tomar cuidado com isso, porque se você pode requerer a tutela de forma incidental, vai que o advogado pede uma tutela provisória aqui, ó, na AIJ. O juiz marcou uma AIJ, audiência de instrução e julgamento, e o advogado, dentro da AIJ, com a produção de prova oral, pede uma tutela. Fala, excelência, antes de encerrar, gostaria de requerer, de forma incidental, uma tutela provisória de urgência, tendo em vista o que foi aqui, sei lá, aventado pela parte contrária. E aí o juiz concede essa tutela. Só que, qual é a regra do jogo aqui? Se tem AIJ, tem sentença. Essa é a regra. O artigo, se eu não me engano, é o 396. Alguém pode conferir aí? Nós temos aqui 2.500 alunos assistindo essa aula no presencial. Eu acho que é o 358, 366. O que diz 366? A regra do jogo é o seguinte: se tem AIJ, tem sentença. É o 366, que diz que o juiz tem que dar a sentença na AIJ até 30 dias. 366. Obrigado aí, o pessoal conferiu aqui, ó. O artigo 366, por isso que é bom vocês ficarem aqui, tá vendo? Ó, o artigo 366 diz: se tem AIJ, o juiz tem que dar o quê? A sentença. Ou num prazo máximo de 30 dias. Mas vamos supor que na audiência de instrução e julgamento eu pedi a tutela provisória incidental. Posso fazer isso? Posso, porque eu estou no curso do processo. Aí o juiz vai lá e dá uma sentença. Ele dá uma sentença e ele concede, dentro dessa sentença, o meu pedido. Não é mais provisório. Por quê? Porque ele deu na sentença. Se ele deu na sentença, ainda que o meu pedido tenha sido feito em sede de tutela provisória incidental, se ele deu na sentença, não é mais provisório. Então tem que tomar cuidado com isso. A principal característica é essa mesmo, provisoriedade. Mas, se eu peço ali no curso do processo e o juiz dá na sentença, ela perde esse caráter de precariedade, tá bom? Lembrando aí que se o juiz marcou a IJ, vai ter a sentença ou até 30 dias após a IJ, tá bom? E no novo CPC só vai ter a IJ se houver a necessidade de produção de prova oral. Se não tem necessidade de produção de prova oral, o juiz não marca essa
AIJ, tá bom? Solta na tela, Latino, artigo 297. Artigo 297 aparece aí, ó. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Alguns professores chamam de poder geral de cautela. O parágrafo único diz: a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença no que couber. Volta aqui, Latino. Vamos interpretar aí o artigo 297. Eu gosto de estudar o artigo 297 com 139. 139, inciso 4º do CPC. Por quê? O artigo 139, inciso 4º do CPC, diz que o juiz pode utilizar todas as medidas que entender necessárias para o cumprimento da efetivação da tutela jurisdicional. Então, hoje, com esse dispositivo, com o artigo 139, inciso 4º, ficou muito comum, por exemplo, suspensão da carteira de motorista, suspensão do cartão de crédito, suspensão do passaporte. Hoje está muito comum, juízes estão decidindo assim. Espeça-se ofício ao Detran para suspender a carteira de motorista, tendo em vista que o réu tem um débito a zelar. Porque se ele tem um débito a zelar, ele não vai poder andar de carro, porque para andar de carro tem que pagar pedágio, gasolina e tudo mais. Então, alguns juízes aplicam o artigo 297 com o artigo 139.4. Você vai receber, além do slide, como em todas as aulas você recebe, aquela apostila, aquela obra de arte, o material teórico aí. Lá no material teórico, eu citei alguns enunciados, porque suspensão da carteira de motorista, bloqueio do passaporte, cartão de crédito, são considerados pela doutrina de medidas coercitivas atípicas. Isso cai em prova. Medidas coercitivas atípicas. Atípicas. Por que atípicas? Porque o juiz ele tem as medidas coercitivas típicas. Quais são? Penhora online. Isso é uma medida típica, coercitiva típica. Arresto, sequestro, arrolamento de bens. Tudo isso são medidas coercitivas típicas. Mas o novo CPC, ele autoriza ao juiz a aplicação das chamadas medidas coercitivas atípicas. Por exemplo, o artigo 139, inciso 4º. Então é importantíssimo encaixar esse quebra-cabeça. O artigo 297 diz: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Então, ele pode, entendendo ali que uma medida ou outra é adequada, aplicá-las no caso concreto, tá bom? Alguns professores chamam o artigo 297 de poder geral de cautela. Depois nós temos o parágrafo único, que é interessante, que diz que quando o juiz aplica uma tutela provisória e a parte não cumpre, isso acontece, a mãe entra na justiça pedindo alimentos para o pai e o juiz, logo no início do processo, aqui no juízo de admissibilidade, o juiz aplica logo, liminarmente, ou seja, sem ouvir o pai, sem ouvir o réu, os alimentos provisórios no valor de R$1.000. Então, o juiz já garante a mãe aí, a criança, né? Mas a mãe representando a criança, R$1.000. Então, o pai já vai receber uma citação, uma intimação, né? Já para pagar R$1.000. Lembrando que, de acordo com o artigo 528 em diante do CPC, se ele atrasar 3 meses, ele vai para uma prisão com duração também de 3 meses. Então tem lá R$1.000, ele já recebe lá uma citação para pagar R$1.000, que o juiz deu uma tutela provisória de urgência antecipada incidental, deu aqui para pagar R$1.000. Se esse pai não paga esses R$1.000, e esses R$1.000 agora, eles vão conservar os efeitos até que outra decisão seja modificada, nós vimos o parágrafo único do 296, esses R$1.000 agora provavelmente vão até o término do processo. Provavelmente. Isso se o juiz não aumentar e não prender, acabou. Então o que o juiz vai fazer aqui? Se a parte não paga, ela já pode executar. Se o réu não pagar, a mãe aqui, a genitora, ela pode instaurar o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença. Então ela vai fazer um requerimento aqui, dizendo que ele foi devidamente citado e que ele não pagou, e aí vai acrescentar honorários, vai pedir a penhora e tudo mais.
É isso que diz o parágrafo único do 297. A efetivação da tutela observará o disposto no cumprimento provisório de sentença. Ou seja, você já vai poder executar. É isso mesmo. Você vai poder executar. O teu processo não teve nem sentença ainda, hein? Porque normalmente, qual é a regra do jogo? Eu só posso executar após a sentença. Essa é a regra do jogo. Não teve sentença ainda, não tem nem execução. Não vou falar em execução, mas aqui eu tenho uma exceção. Eu vou poder entrar com cumprimento de sentença para fazer cumprir um pedido de tutela, um deferimento de tutela provisória de urgência. Tá bom? Beleza? É isso que está dizendo aí o parágrafo único do artigo 297. Solta na tela aí, Latino. Eu peguei aí o livro do Humberto Teodoro Júnior. Professor, você não gosta do Alexandre Câmara, tanto Câmara, mas o Humberto ele comenta artigo por artigo. Aí, nesse bloco, eu preferi colocar o livro do Humberto. Está aí aparecendo na sua tela, né, Latino? O novo código, diz o professor Humberto, instituiu um complexo de regras aplicáveis a todas as medidas provisórias, seja de urgência ou de evidência. O poder tutelar geral do juiz é mais amplo do que o antigo poder geral de cautela, já que se estende a todas as medidas provisórias, sejam elas fundadas na urgência ou na evidência, e não se restringem apenas às figuras das hipóteses pré-definidas em lei. Evitou-se, diz Humberto Teodoro, até mesmo a regulamentação das medidas cautelares típicas, ficando tudo a depender das exigências concretas das medidas urgentes, caso a caso. Voltando aqui rapidamente, o que o Humberto está falando? Olha, o legislador procurou não colocar um rol taxativo, um rol exaustivo. Ele deixou um campo bem aberto. O que me chama a atenção no comentário do Humberto é que ele dá outro nome. A vida inteira nós estudamos que isso era o poder geral de cautela. E ele vem dizendo que isso é o poder tutelar geral. Então, cuidado em prova, se aparecer poder tutelar geral, é que o juiz pode aplicar medidas típicas e também medidas atípicas, tá bom? Aparece aí na tua tela, Latino, o artigo 298, que diz, na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz tem que motivar o seu convencimento de modo claro e preciso. Volta aqui comigo rapidinho. O artigo 298, ele é importante pelo seguinte, a tutela provisória ela é precária. Então ela pode ser revogada, modificada, extinta a qualquer momento, desde que se observe aí o artigo 298, né? Que é o princípio da motivação, é o dever de motivação. E como o CPC é uma norma que é praticamente um quebra-cabeça, você pode pegar o artigo 298 e fazer duas remissões. Você pode pegar o artigo 298 e fazer a primeira remissão dentro do CPC, que é o artigo 489, parágrafo 1º, que é o dever de motivação. Então você faz uma remissão do artigo 298 para o artigo 489, parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz quais são os casos em que as decisões são consideradas não fundamentadas e pode, saindo do CPC, ir lá no direito constitucional, no artigo 93, inciso 9º, fazer uma remissão lá para a Constituição Federal, porque o dever de motivar as decisões judiciais é um dever aí constitucional. Inclusive, os manuais de direito administrativo, quando falam lá dos princípios administrativos, todos os melhores manuais colocam a motivação como um princípio expresso e não só o limpe. A única ponderação que o Rafael Oliveira faz, o procurador do município do Rio de Janeiro, hoje considerado um dos melhores professores de direito administrativo, recentemente concluiu o seu pós-doutorado, o Rafael ele diz o seguinte, olha, a motivação é um princípio expresso na Constituição, não é só o limpe. Só que a motivação ela é obrigatória para o poder judiciário. Porque quando nós estudamos o limpe lá no direito público, no direito administrativo, nós estudamos pensando na função administrativa e não na função jurisdicional. O artigo 93, inciso 9º, diz o professor Rafael Oliveira, ele é sim um princípio expresso, mas para o Poder Judiciário, não para a função administrativa. Então, se eu fazer uma prova de direito público, direito administrativo, você pode falar sim que o limpe é um princípio expresso lá na Constituição e que a motivação seria implícito. Implícito para a função administrativa, mas para a função jurisdicional, a motivação é um princípio expresso.
E está aí no CPC, artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela, o juiz motivará. Isso é importante até para você que é advogado, porque muitas das vezes, na prática, você pede uma tutela provisória e o juiz bota assim, ó, indefiro a tutela provisória requerida porque estão ausentes os requisitos. Isso é muito comum. Você pede uma tutela e o juiz fala, indefiro a tutela porque estão ausentes os requisitos. Ponto. Qual é o recurso cabível? Embargos de declaração. Toma muito cuidado. O artigo 1022, parágrafo único, inciso 2º, diz que toda vez que a decisão judicial é omissa, o recurso cabível são os embargos declaratórios. Artigo 1022, parágrafo único, inciso 2º. Então presta bem atenção. Toda vez que a decisão judicial ela é omissa, você vai entrar com recurso de embargos de declaração. Então, se você pede uma tutela provisória, seja ela de urgência, de evidência, cautelar, antecipada, eu não estou falando da espécie. O juiz tem que motivar, não tem? Ele não é obrigado a motivar? É. O juiz é obrigado a motivar. Se o juiz não motivar, qual é o recurso cabível? Embargos de declaração, tá bom? Dá para fazer até mais uma remissão aí, né, no artigo 298. É o 1022, parágrafo único. Se eu não me engano, é o inciso 2º, beleza? É o embargo de declaração, que é o recurso cabível. Vamos dar uma olhadinha aí e ver o que o Humberto fala? Primeiro eu, né, Latino? Depois a gente lê o Humberto. Solta na tela. Justamente porque não se trata, diz o professor Humberto, de um mero poder discricionário do magistrado, a lei exige que a decisão acerca da tutela provisória seja sempre fundamentada, cabendo-lhe anunciar, de modo claro e preciso, as razões de seu convencimento. A necessidade decorre do fato de a medida provisória ser deferida a partir de uma instrução sumária, havendo uma inversão de sequências natural e lógica entre os atos de debate, acertamento e decisão. O juiz, nessa esteira, deverá fundamentar a decisão, apresentando às partes os fundamentos de fato e também de direito que lhe formaram lá o seu convencimento acerca da plausibilidade do perigo de dano e também do direito invocado. Diz o professor Humberto. Aliás, o dever de motivação de toda e qualquer decisão é uma imposição de ordem constitucional, artigo 93, inciso 9. O maior rigor da lei, com relação às medidas sumárias de urgência, pretende-se ao fato de que as investigações fáticas nessas medidas se dá com base numa instrução muito superficial. Olha que interessante. E aqui dá até para endossar os argumentos do professor Alexandre Câmara, porque o Câmara diz isso. O Câmara diz que a tutela provisória ela é feita por uma cognição sumária, preliminar. O juiz ainda não tem todos os elementos. O juiz ainda não sabe se a mãe está negando a visitação de fato. Como é que o juiz vai dar essa liminar? Ele dá essa liminar com uma cognição sumária muito prematura, porque ainda não teve debate no processo, ainda não teve diálogo no processo, né? Então, o Humberto não foge muito aqui do pensamento do professor Câmara e reforça aqui o artigo 93, inciso 9, tá bom? Só para finalizar o bloco aí, Latino, mais um artigo. Lembrando que nós estamos estudando as disposições gerais, então o que nós estamos estudando nesse momento se aplica tanto à tutela de urgência como também à de evidência. Já no bloco seguinte, nós vamos ir separando, tá? Mas antes de finalizar o bloco, solta aí na tela, Latino, o artigo 299. Está aparecendo aí que a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juiz competente para conhecer o pedido principal. O parágrafo único diz que, ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária do tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então, aqui no 299, volta aí, Latino, no 299 nós temos uma regra de competência. Se você vai entrar com aquela tutela que é antecedente, ou seja, é antes do processo, essa daqui, você tem que ir ao juiz que provavelmente seria o juiz competente. Nós fizemos uma prova antes de gravar aqui esse bloco do Top 10, que foi a prova do TRF da 4ª Região, cobrada aí no ano de 2019. Essa prova cobrou uma questão sobre competência, cobrou uma questão do artigo 46. Eu até ensinei para os alunos, antes de entrar aqui na gravação, se você está na dúvida na prova, se a competência é no território, sei lá onde, fala que é no domicílio do réu. 90% das questões de competência do CPC são no domicílio do réu. Está na dúvida? Marca domicílio do réu.
Aí teve uma ação lá que fulano processou ciclano, era para marcar a alternativa B, Salvador, lá na prova do TRE. Porque era o domicílio do réu. Então, se é no domicílio do réu que eu vou entrar com a tutela, ou continuando o meu exemplo da visitação, vamos continuar no meu exemplo da visitação? O pai quer passar o final de semana com a filha, está chegando o dia dos pais, a mãe não quer deixar, não vai deixar de ser vagabundo, xinga de todos os nomes. E aí o pai quer passar lá o final de semana com a filha. Aonde que o pai vai dar entrada nessa tutela antecedente? É isso que está dizendo o 299. Ele tem que dar entrada no foro que tem que conhecer o processo principal. E no caso de incapaz, se a filha dele é menor de idade, o CPC diz que é no foro de domicílio do incapaz. Então, se o incapaz mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele vai ter que solicitar, de acordo com o artigo 299, a tutela provisória de urgência antecipada antecedente no foro do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, nós estudamos aqui, para finalizar esse bloco, o artigo 294 ao 299. E o que nós estudamos aqui? As disposições gerais. Até agora nós vimos o que se aplica tanto para a tutela de urgência como também para a tutela de evidência. Vimos que se ela é incidental não paga custas, vimos que ela pode ser antecedente ou incidental, a de urgência pode ser antecipada ou cautelar, e aí no próximo bloco nós vamos estudar essa bichinha aqui, ó, a tutela de urgência. E vamos estudar primeiro a antecipada, para depois entender quem é a tutela cautelar, tá bom? Eu espero você no próximo bloco.